No caos da batalha, encontrar a verdade do que acontece é praticamente impossível. Os extremos da experiência, a emoção da vitória ou derrota, combinam-se para distorcer nossa visão dos eventos como os vemos, e isso deu origem a uma série de mistérios que pairaram sobre a história da guerra e do serviço militar ao longo da história. No episódio especial de hoje, feito em conjunto com o nosso canal Irmão Top 5, vamos celebrar outubro e a chegada do Halloween, mergulhando em apenas alguns desses mistérios militares. Bem-vindo às Guerras do Mundo. A colina Snowgrass fica na fronteira entre Tennessee e Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e teria sido um trecho de terra bastante comum se não fosse pelo fato de ter sido o local da segunda batalha mais sangrenta da Guerra Civil dos Estados Unidos da América. No dia 19 de setembro de 1863, as forças da União e Confederadas se encontraram na colina e iniciaram a sangrenta e brutal Batalha de Chickamauga. Foi a primeira grande batalha da Guerra Civil travada em território georgiano, e resultou em uma dolorosa e significativa derrota da União que ameaçou desestabilizar a frente oeste da União. A batalha deixou quase 4.000 mortos, 2/3 dos quais eram tropas da União, e é essa terrível perda de vidas que parece ter atraído alguma criatura profana, se acreditarmos nos relatos de testemunhas. Nas horas após a batalha, histórias começaram a surgir entre os sobreviventes de uma assustadora besta com olhos verdes brilhantes, se movendo entre os cadáveres perto de colina Snodgrass. Relatos das testemunhas aterrorizadas descreveram a criatura como sendo de forma humana, exceto por seus assustadores olhos verdes brilhantes e enorme mandíbula deformada, da qual se projetavam terríveis presas. A área era conhecida por contos sobre estranhas bestas, desde que os primeiros colonos brancos se mudaram para a região. E alguns presumiram que a agitação da batalha, e talvez até o cheiro de sangue, atraíram a criatura para a colina. No entanto, outros acreditam que a criatura não era uma besta física, mas sim o fantasma de um soldado confederado que morreu na batalha. Essa visão alternativa da lenda do que se tornou conhecido para os locais como Velhos Olhos Verdes, tem que um soldado conhecido por seus impressionantes olhos verdes na vida foi atingido na cabeça por uma granada de canhão, daí a deformação que então separou sua cabeça de seu pescoço. No emaranhado de corpos mutilados, seus camaradas enterraram a cabeça separada do corpo e agora apenas completa em espírito, ele perambula pelo local do campo de batalha, esperando localizar sua forma física e uni-la mais uma vez para que possa partir deste mundo. De qualquer forma, parece que Velhos Olhos Verdes continuou a assombrar a terra que se tornou um dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos em 1890. Provavelmente, um dos encontros mais assustadores envolveu um guarda florestal chamado Eduardo Tinney, que contou como estava caminhando pelo parque por volta das 4h da manhã, em algum momento de 1976, quando um arrepio inexplicável percorreu seu corpo. No momento seguinte, ele foi surpreendido por um ser de olhos verdes que surgiu das trevas à sua frente. Como ele explicou em uma entrevista de TV em 1981, quando passou por mim, pude ver que seu cabelo era longo como o de uma mulher. Os olhos, nunca esquecerei esses olhos. Eles eram penetrantes, quase de cor verde-laranja, brilhando como algum tipo de animal selvagem. Os dentes eram longos e pontudos como presas. Eu não sabia se corria, gritava ou o quê. Então, os faróis de um carro que se aproximava vieram brilhando através da neblina, e a coisa desapareceu bem na minha frente. Seja besta ou espírito, Olhos Verdes não está sozinho assombrando o campo de batalha, pois é lar de muitos outros fantasmas bem conhecidos. Uma dama de branco foi vista vagando pelos túmulos, aparentemente procurando por seu marido que morreu na batalha, enquanto um cavaleiro sem cabeça foi visto e ouvido galopando pelo terreno no meio de uma carga. É justo dizer que os marinheiros podem ser um grupo supersticioso. À medida que a história se desenrolava, e os navios começavam a traçar rotas cada vez mais distantes em jornadas que seriam equivalentes a nós hoje viajando para o espaço,
Não é de se admirar que os marinheiros começassem a ver padrões emergindo em torno do infortúnio para evitá-los no futuro. Mesmo quando esses padrões eram efêmeros, talvez uma das superstições mais conhecidas dos marinheiros seja o velho ditado: céu vermelho à noite, alegria do marujo. Céu vermelho pela manhã, marinheiros tomem cuidado. Isso sendo uma referência a uma tempestade iminente. Outra superstição diz respeito a Jonas, um tripulante ou passageiro específico que, por qualquer motivo, parece trazer azar ao navio, e por isso deve ser retirado do navio o mais rápido possível. A superstição, é claro, tem suas origens na história bíblica de Jonas e a baleia, na qual Jonas tentou fugir do serviço de Deus atravessando o mar em um navio, que foi então atingido por tempestades, até que ele foi jogado ao mar e engolido por uma baleia. No entanto, de todas as superstições abraçadas pelos marinheiros ao longo dos séculos, nenhuma causa tanto medo e apreensão quanto a do holandês voador. As origens do famoso navio fantasma são, como muitas lendas, incertas, e várias histórias sobre como o navio começou a vagar pelos mares, aparentemente preso entre este mundo e o próximo, surgiram desde que os marinheiros começaram a relatar a embarcação no século XVIII. O que é claro é que, seja verdade ou não, os marinheiros associam uma profunda infelicidade ao navio, cuja tripulação avista a embarcação fantasmagórica, e reforçando essa crença, talvez seja a famosa visão dela, feita pelo jovem que um dia se tornaria o rei George V da Inglaterra. Dada a importância da marinha para o império de sua avó, a rainha Victoria, o jovem príncipe, estava destinado a uma carreira militar no mar, e em 1881, o jovem de 16 anos estava a bordo do HMS Inconstante da Marinha Real, servindo no Extremo Oriente e na Austrália. Viajando com seu irmão, Príncipe Victor Albert, e seu tutor, John Dalton, em julho, o trio navegava no navio de guerra pelos Estreitos de Bronze entre Melbourne e Sydney. Foi aqui que o holandês apareceu, de maneira fantasmagórica típica. Relatando o avistamento em seu diário, o futuro rei disse: 11 de julho, às 4 da manhã, o holandês voador cruzou nossa proa. Uma estranha luz vermelha, como de um navio fantasma, toda incandescente, no meio da qual, como os mastros, vergas e velas de uma brigada, a 200 metros de distância se destacavam em forte relevo, quando ela se aproximou pela proa do porto, onde também o oficial de guarda da ponte claramente a viu, assim como o aspirante do convés de ré, que imediatamente enviou para a proa. Mas ao chegar, não havia vestígio, nem qualquer sinal de que algum navio material pudesse ser visto, seja perto ou direto até o horizonte. A noite estava clara e o mar calmo. 13 pessoas ao todo a viram. Às 10 horas e 45 minutos, o marinheiro comum, que havia relatado o holandês voador nesta manhã, caiu das cruzes do mastro de 4 topos para o castelo de proa e foi esmagado em átomos. E assim vemos que o marinheiro que primeiro viu o holandês caiu para sua morte não um dia depois. Quanto ao que eles realmente viram, talvez nunca saibamos, mas a tripulação do Inconstante e a realeza a bordo acreditavam que ele era uma vítima da maldição. As Ilhas Kai da Indonésia cobrem 27 pequenas ilhas e, com suas belas praias de areia branca e águas incrivelmente claras, parece o último lugar na Terra onde a guerra poderia mostrar sua feia cabeça. Infelizmente, é claro, sabemos que não foi o caso, e a guerra chegou à Indonésia como chegou a grande parte do Pacífico em março de 1942, quando as tropas japonesas invadiram o que então era chamado de Índias Orientais Holandesas, e eles não seriam desalojados até o final da guerra em 1945. Em 1943, uma equipe de vigilância japonesa foi inserida nas Ilhas Kai para monitorar a atividade aérea e naval dos aliados na região, e isso daria origem a um mistério verdadeiramente bizarro. Dentro de alguns dias após desembarcar na ilha, um soldado japonês relatou a OAS seus superiores um estranho incidente que aconteceu com ele uma noite enquanto caminhava ao longo de uma praia na ilha onde estava estacionado. Ele disse que estava nadando na água quando viu uma criança na praia, mas quando foi confrontar o jovem, percebeu que não era humano de todo, sendo confrontado em vez disso pela imagem aterrorizante de uma criatura bizarra, cuja cabeça semelhante à humana estava adornada com proeminentes espinhos. Ao avistar o soldado japonês confuso, o ser se escafedeu de volta para o mar, nadando de uma maneira descrita como semelhante a um nado peito normal.
O incidente poderia ter sido descartado pelos superiores do soldado como um caso de imaginação hiperativa, se não fossem por dois fatores. Primeiramente, a população local não ficou surpresa com a história e explicou que essas criaturas eram chamadas de Orang-Ikan e que elas viviam nessas águas há séculos, reclamando que frequentemente ficavam presas em suas redes. Além disso, outras tropas na ilha também relataram avistamentos semelhantes das criaturas, seja em terra ou brincando na água. Isso resultou na solicitação para que, se uma dessas criaturas fosse pega nas redes de pesca, as autoridades japonesas deveriam ser acionadas para a investigação. E é exatamente isso que se diz ter acontecido. O sargento japonês Taro Horibu afirmou após a guerra que um chefe de aldeia local relatou a ele que um orang-ikan havia sido trazido para a costa por pescadores, e então ele foi ver por si mesmo. O que ele viu o chocou. Descrevendo-o posteriormente, ele disse que tinha 160 cm de altura e longos cabelos escuros com um tom avermelhado. Seu pescoço estava coberto de espinhos. Seu rosto se assemelhava ao de um macaco com uma boca larga de peixe, na qual havia muitos dentes pequenos e afiados. As membranas entre os dedos das mãos e pés da criatura estavam esticadas, com crescimentos semelhantes a algas pontilhando o corpo. Dizia-se que Horibu ficou profundamente afetado pela imagem da criatura e queria investigá-las mais a fundo, mas a situação de guerra urgente o impediu de fazer isso. Depois da guerra, ele tentou chamar a atenção de vários zoólogos para contar sua história, esperando que eles voltassem com ele para as ilhas, mas poucos o levaram a sério, deixando assim a história das sereias da Ilha Kai um mistério. Tendo ele mesmo ascendência americana, o famoso primeiro-ministro britânico Winston Spencer Churchill talvez fosse a melhor pessoa para unir os dois aliados para enfrentar a tirania fascista. No entanto, parece que não foi apenas o presidente Franklin D. Roosevelt que o primeiro-ministro encontrou na Casa Branca durante este período tumultuado. Após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 e a subsequente declaração de guerra alemã, os Estados Unidos agora estavam na luta ao lado da Grã-Bretanha, levando Roosevelt a estender um convite a Churchill para visitar a Casa Branca, onde eles poderiam discutir como lidar com a crescente tempestade com a Alemanha e Tóquio. A prestigiosa suíte Lincoln havia sido preparada para o primeiro-ministro, mas disse que Churchill se sentiu desconfortável em ficar lá e começou a procurar outro quarto, acabando por se decidir pelo que foi apelidado de suíte rosa. A história conta que, tarde da noite, Churchill se retirou para o seu quarto para tomar um banho, com um uísque e um charuto em cada mão enquanto fazia isso. Ao sair do banheiro, o primeiro-ministro nu voltou para o quarto, onde ele viu a figura distinta do líder da Guerra Civil dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Churchill falou ao ex-presidente do ZUA: "Boa noite, senhor presidente. Parece que você me tem em desvantagem, após o que a aparição desapareceu lentamente." Avistamentos do fantasma de Abraham Lincoln na Casa Branca têm sido comuns desde o seu assassinato em 1865, e dadas as circunstâncias extraordinárias em torno da visita de Churchill à Casa Branca, o avistamento do primeiro-ministro tornou-se um dos mais celebrados. No entanto, muitos pesquisadores questionam sua autenticidade. Disse que um evento semelhante ocorreu entre o primeiro-ministro e o presidente Roosevelt, onde o presidente entrou no quarto do primeiro-ministro após sair do banho, ao que Churchill supostamente brincou que não tinha nada a esconder dele, e assim, as duas histórias podem ter se confundido. Curiosamente, o local mais comum para o fantasma de Lincoln aparecer era a suíte Lincoln, onde Churchill deveria ficar originalmente, levando alguns a acreditar que o espírito de Lincoln estava determinado a se encontrar com Churchill para dar sua bênção à causa aliada. Após resistir à Luftwaffe em 1940, a Grã-Bretanha tornou-se a maior área de preparação da história. Os aliados, reforçados pelos Estados Unidos em dezembro de 1941, planejavam invadir a Europa Ocidental para expulsar Hitler até a Alemanha. Todos os portos pareciam envolvidos no esforço de guerra, seja apoiando o influxo de tropas e equipamentos da América do Norte, seja reabastecendo e rearmando navios de guerra para combater a marinha alemã. Todo o grande edifício que não estava sendo usado na fabricação de suprimentos de guerra se tornou um lar para as tropas que esperavam a ordem para começar a invasão da Normandia. Mas talvez a mudança mais impactante feita no campo britânico tenha sido o programa de construção de aeródromos sem precedentes.
Milhares de aeródromos foram construídos, desde pequenas pistas de treinamento até complexos enormes para bombardeiros pesados e transportes. Havia tantas aeronaves aliadas no céu sobre a Grã-Bretanha em 1944 que às vezes pareciam apagar o sol, com a 8ª Força Aérea do ZEUA sozinha, possuindo mais de 3.000 aeronaves. Tal poder aéreo parecia imparável, mas é claro, isso estava longe de ser o caso, e muitos milhares de jovens aviadores não conseguiram retornar de suas missões. E se alguns relatórios forem acreditados, muitos ainda não encontraram paz, mesmo na morte. RAF Biggin Hill foi um dos aeródromos mais importantes na defesa do sudeste de Londres, durante a Batalha da Grã-Bretanha, e hoje abriga um museu que celebra seu papel durante a guerra. No entanto, desde o fim da guerra, os moradores que vivem ao redor do aeródromo ouviram o tom distinto do motor de um Spitfire rugindo sobre suas casas quando nenhum avião foi relatado como voando. Alguns até viram o misterioso caça voando de volta para o aeródromo, ou às vezes realizando um papel de vitória triunfante, como se estivesse retornando de uma missão bem-sucedida. Mas novamente, os operadores do museu afirmaram que nenhum avião deveria estar voando naquele dia, levando à crença de que a aeronave carrega o espírito de um dos poucos que nunca voltou para casa. Além disso, motoristas na área relataram encontrar um aviador fantasmagórico, aparentemente tendo saltado de sua aeronave, tentando pegar uma carona de volta para a base. Em outro lugar, em 3 de agosto de 2015, Ricardo e Helena Jefferson estavam dirigindo seu carro em Rowsley, Derbyshire, quando foram saudados pela visão impressionante de um Lancaster de guerra voando perigosamente baixo sobre o campo. O que tornou a visão ainda mais incrível foi que, apesar das hélices giratórias indicarem que os 4 poderosos motores Rolls-Royce estavam funcionando, a aeronave não fez nenhum som e voou em direção a Derby, onde foi avistada por vários outros testemunhas. Há apenas um Lancaster em condições de voo no Reino Unido, voando com os voos comemorativos da Batalha da Grã-Bretanha da RAF, mas ele não estava perto de Derbyshire naquele dia, levando alguns a acreditar que podem ter visto, na verdade, um C-130 Hércules da RAF ou da Força Aérea dos Estados Unidos, que de certos ângulos tem uma silhueta semelhante à de um Lancaster. Mas as testemunhas são categóricas. Era um Lancaster o bombardeiro, sendo uma das aeronaves mais famosas e reconhecíveis na Grã-Bretanha. Em 2018, relatou-se que o bombardeiro havia retornado. Mas neste caso, foi confirmado que era um Hércules. Dizem que um avião de transporte Douglas Dakota da época da guerra assombra o céu sobre o pitoresco Peak District, depois que caiu, matando todas as 6 pessoas a bordo. Essa área ficou conhecida pelos pilotos como o Pico Escuro, pois é lar de inúmeros destroços, onde pilotos se desorientaram ou se perderam em nuvens espessas e caíram na região montanhosa. Novamente, disse que a aeronave voa baixo e silenciosamente, e em mais de uma ocasião, foi vista desaparecendo como se entrasse em uma nuvem, mesmo em um dia claro e ensolarado. No dia 24 de março de 1997, um avistamento de um misterioso avião fantasma, em aparente dificuldade de voo, gerou uma operação de resgate com 100 voluntários e policiais. Contudo, não conseguiram encontrar vestígios de um avião ou local de acidente inédito. Não são apenas aviões de guerra que dizem assombrar os céus britânicos. No período pós-guerra, a RAF adquiriu 87 Boeing B-29 Super Fortalezas para substituir seus bombardeiros de guerra cansados, até que sua própria frota de bombardeiros a jato V estivesse pronta para o serviço. Acredita-se que um único exemplo apelidado de Washington B-1 assombra os céus do nordeste do país de Gales após cair em condições climáticas adversas em 1953. As testemunhas descrevem de forma arrepiante como ele parece enferrujado e quebrado enquanto voa baixo pelas montanhas, novamente, muitas vezes sem fazer barulho algum, continuando para sempre seu voo para o esquecimento.